Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos ao vivo no Instagram e estamos gravando para o YouTube. Essa é a nossa aula que fala sobre resposta afetiva ao treinamento. E aí eu respondo por que os alunos do TTC, alunos de personal, seus alunos, para perpetuarem aí no seu programa de exercício, para alunos continuarem vindo treinar com você, por que eles precisam finalmente, ultimately, né, da forma mais importante possível, se sentir bem, para que eles se mantenham ativos, para que eles se mantenham vindo aí ao seu treino, tá? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Para responder a sua pergunta, eu vou te fazer uma pergunta muito honesta, tá? Por que os seus alunos, que são pessoas extremamente inteligentes, bem-sucedidas, têm dinheiro, tempo e acesso às melhores academias, né, do bairro, as melhores academias dos locais que eles visitam, por que essas pessoas tão destacadas, né, tão boas, elas simplesmente param de treinar, né? Elas sabem o que elas precisam, não é falta de informação, elas têm os equipamentos, os acessórios, não é falta de equipamento e na maioria das vezes também não é falta de resultado. Essas pessoas, elas entendem os benefícios, os resultados que a atividade física, os benefícios e os resultados que a atividade física causam, né, na vida delas, e ainda assim elas param de treinar. O maior gargalo do treinamento físico, da preparação física, da prescrição, das consultorias, não é a prescrição. O maior gargalo é a adesão, a aderência, a permanência dessa pessoa no programa de exercício por uma semana, um mês, um ano, 10 anos. E aí, a gente entende que a parte mais complexa de qualquer plano de treinamento, de qualquer programa de treinamento, não é montar esse programa, como a gente vem vendo nas últimas aulas, como a gente está vendo, né, ao longo desse curso inteiro que a gente está fazendo aqui, do método TTC, mini curso de método TTC. A parte mais complexa do programa de treinamento é fazer o aluno querer voltar, né, querer vir, querer participar. A parte mais complexa é fazer tudo isso que a gente faz fazer sentido para ele. Para fazer sentido para ele hoje, fazer sentido para ele amanhã, depois da manhã e daqui a 6 meses, como a gente falou anteriormente, né? Para você que está aqui hoje nesse canal, está visitando aqui essa live agora, meu nome é Luan Tavares, sou personal trainer, fundador do TTC, estúdio de referência em personal training, e sou treinador de treinadores. Se você é treinador, se você é personal, gestor de estúdio, profissional de educação física, estagiário, está vislumbrando uma carreira de destaque, uma carreira incrível no ramo da educação física, do ramo de treinamento personalizado, essa aula de hoje vai ser um divisor de águas. Porque hoje a gente vai falar do fator invisível que define quem cresce, quem decola na profissão, quem se torna autoridade e quem fica remando contra a maré, quem fica ali na dificuldade, lutando contra a evasão. E a resposta hoje para essa pergunta, para essa diferenciação é: como o seu aluno se sente ao final do seu dia de treinamento? Qual é a resposta afetiva que o seu aluno apresenta ao treinamento que você prescreve, ao processo de treinamento que você conduz? E eu vou te mostrar com ciência, com prática, os exemplos reais de por que os alunos eles não permanecem exclusivamente por causa dos treinos, das máquinas, do exercício em si. Eles permanecem por conta de uma experiência emocional que aquele treino, que aquele processo que você está conduzindo gera, tá? O desfecho final aqui dessa aula, né? Ao final dessa aula você vai entender por que fazer o aluno se sentir extremamente bem, estampar na cabeça dele aquela sensação: caraca, que bom que eu vim aqui hoje, que maravilha estar aqui nesse lugar, que sensação boa que eu estou sentindo agora. Por que se sentir dessa forma não é
mera frescura, não é mero marketing, não é um apelo emocional frívolo, não é perda de intensidade, galera. É uma das estratégias mais sólidas e comprovadas cientificamente, de maneira inteligente, para aumentar a adesão ao seu cliente, ao teu programa de exercícios. É a estratégia mais inteligente para reter esse cara e manter ele vindo, né? Cultivando resultados no longo prazo. E é aquilo que vai diferenciar você do Zé da esquina, da academia XYZ, que se mantém ali brigando para manter as portas abertas, e você que tem os resultados de um profissional de alta qualidade, de destaque, que mantém os teus alunos, que tem uma carteira sólida de vários alunos que treinam contigo, defendem o teu método e se apresentam para treinar por vários meses, vários períodos, vários anos. Beleza? E aí, a gente vai ao conceito central, né? O conteúdo aprofundado dessa aula, de fato, que é a resposta afetiva ao treinamento. Para você que está na live aqui, os slides, toda a experiência que a gente está fazendo aqui, tá toda no YouTube. Eu vou direcionar vocês aqui em seguida com o link, tá? Mostrando o link completo desse mini curso, dessa aula em específico, e você vai ter todo o repertório visual também dessa aula aqui no seu smartphone, no seu computador, tá? Tudo isso está gravado e a gente vai disponibilizar uma experiência bem mais rica através do canal do YouTube, tá? A resposta afetiva ao treinamento é basicamente como o teu aluno se sente após o exercício, durante e após, tá? Aí a gente vai pro prazer, pro desprazer, pro conforto, pro sofrimento. Se é uma sensação de competência ou uma sensação de fracasso. E aqui entra uma verdade que muita gente no meio da educação física, da prescrição de exercício, das academias, ignora. O corpo ele vai se adaptar ao estímulo, tá? Você vai treinar cardio, o corpo vai ganhar condicionamento cardiorrespiratório, os pulmões, o coração vai aumentar de volume, fração de ejeção, capacidade de captar o oxigênio, de transportar o oxigênio, número de hemácias. O corpo ele se adapta fisiologicamente, mas é o cérebro, a cabeça do indivíduo que vai ser a componente responsável pela tomada de decisão para ele voltar ao espaço para treinar novamente. O cérebro, é uma tomada de decisão consciente, subconsciente, emocional, que toma essa decisão para voltar a treinar. E aí, décadas de pesquisa vão mostrar que as respostas afetivas positivas durante e após o exercício é que vão aumentar drasticamente a intenção de retorno. Anota essa variável aí, intenção de retorno. E vai facilitar a formação do hábito que vai sustentar a prática no longo prazo. Então não adianta nada a gente voltar lá e fazer o treino mais punk rock, o treino mais maneiro, mais intenso, que vai causar as maiores adaptações, né? Em termos mecânicos, nos músculos, em termos fisiológicos, nos pulmões, no coração. Mas se no final das contas a decisão é totalmente cerebral emocional, né? A intenção de retorno é a variável que no final das contas se torna mais importante no efeito, né? No indivíduo. Ele precisa ter a intenção de retorno para que o plano de treinamento ele seja seguido no longo prazo, né? Experiências repetidamente negativas que estão ali, naquele âmbito do estresse, da tensão, do cansaço, do tédio, mesmo que fisiologicamente eficazes, aumentam a evasão. Então, se o cara está fazendo o treino mais maneiro, se o cara está fazendo o treino mais pesado, se o cara está fazendo o treino mais intenso, mais efetivo fisiologicamente, e está ao final sentindo energizado, está sentindo vigor, está sentindo feliz, sensação de dever cumprido, etc. Ótimo, perfeito. Esse é o mundo ideal.
Mas esse é o mundo da Disney também. Muitas vezes o cara que vai treinar, que vai fazer aquele treino extenuante, aquele treino intenso, etc, X, Y, Z, ao final ele tá acumulando uma tensão, tá acumulando um estresse, uma dor, um cansaço, que ele não sustenta aquela variável que eu mandei vocês anotarem, que é a variável da intenção do retorno. O cara simplesmente ao final do treinamento ele não quer mais estar ali, ele quer subir. E aí a intenção de retorno cai, o cara não quer mais voltar e aí a chance de drop out, né, de evasão, aumenta demais. Sem martelar demais nesse aspecto, os estudos de Ekekakis, que é o pai aí desses estudos com respostas afetivas, né? Williams, Rhodes, Teixeira, demonstram tudo isso que a gente está falando aqui de forma muito consistente, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, tá? Dentre aquele aluno que sai da tua academia feliz, contente, tira selfie, socializa, dever cumprido, posta lá, comenta. Dentre esse e aquele que só toma martelada, só se sente desconjuntado, só fica triste ao final do treino, qual dos dois você acha que vai ser o aluno que vai continuar no teu plano de treinamento? Qual é aquele que tem a maior chance de mentalmente ser resiliente, continuar treinando, fazendo as sessões de treino, mostrando resultado no longo prazo? O cara que fica feliz com o treinamento ou o cara que fica triste? A resposta é óbvia, né? E aí a gente vai para a prática. Cara, 2 alunos fazem exatamente o mesmo treino. Mesmo volume 3 de 10, mesma carga relativa ali, 70% do RM, mesmo gasto calórico. Um sai pensando, nossa, foi puxado, mas que sensação boa, eu consegui, ainda bem que eu vim hoje. E o outro sai pensando, meu Deus, tô exausto, tô com dor, nunca mais eu piso aqui. Fisiologicamente, o mesmo treino foi prescrito, né? Talvez ambos os alunos, os usuários, evoluam, mas comportamentalmente só um respondeu da forma ideal, né? Só um se sentiu com a sensação de dever cumprido, de autoeficácia, de resposta afetiva positiva. E como é que a gente vai avaliar quem é quem se sente, como e por quê, como e o que a pessoa está sentindo? Basicamente perguntando, né? E aí, como é que você está se sentindo? Está se sentindo bem? Sentiu dificuldade? Gostou do exercício? Não gostou? Se a pessoa falar, não, esse exercício eu não gostei, achei chato, a gente vai lá pro âmbito da valência negativa. Se a pessoa falar, nossa, esse eu senti dor, nossa, eu tô estressado com esse exercício aqui, odeio fazer cardio, beleza, a gente vai lá pro âmbito do estresse, valência negativa também. Alta intensidade e negativa, emoção negativa. A pessoa não gostou. A gente pode perguntar, né? E aí, perguntando, você vai entender aí o que a ciência diz sobre essa resposta afetiva, tá? Gente, eu coloquei um gráfico aqui, tá? No slide. E aí, no eixo X, tá? A gente tem a valência, que diz basicamente se a emoção é positiva ou a emoção é negativa dentro daquilo ali que está sendo apresentado. Aí você pergunta, como é que você está se sentindo? Bem ou mal? Aí a pessoa fala, estou me sentindo bem. E aí, no eixo Y, você pergunta a nível de ativação. Se você, quão bem você está se sentindo, né? De 1 a 6. E aí a gente entende o nível da emoção, né? Aqui no gráfico está bem simples. Se a valência, né, é de 0 a menos 5, é uma emoção negativa. Se a valência é de 0 a 5, mais 5, né, é uma emoção positiva. E aí, das emoções positivas, a gente tem a intensidade. A intensidade baixa pode ser relacionada com calma, com relaxamento, né? É uma emoção positiva baixa. Uma emoção positiva alta, aí tem relação com energia, vigor, né? Entusiasmo, alegria, né? Mas a emoção pode ser negativa também, de 0 a menos 5. Mas 0 a menos 5 baixa,
né, intensidade baixa, pode ser só um cansaço, pode ser um tédio, tá? Mas de 0 a -5, alta, intensidade alta de emoção, pode ser um estresse, pode ser uma tensão, uma aflição, uma angústia, né, um negócio ruim. E aí são esses que a gente quer fugir no caso do exercício. A pessoa pode estar achando muito enfadonho o exercício, está sentindo muita dificuldade, não está conseguindo fazer, ou está sentindo fácil demais, né, baixa intensidade demais, não era aquilo que ela esperava, aí ela vai para o âmbito do tédio da chatura. Pode ser um exercício intenso demais, ela está muito acima do limiar ventilatório dela, ela está ofegante, está começando a ver visão turva, está ficando confusa, não consegue controlar nada daquilo ali que ela gostaria, também não era aquilo que ela estava esperando, sentir sensação de dor, angústia, e aí ela começou a ter uma sensação negativa de alta intensidade. Também está fora aí do que a gente está buscando como prescrição de treinamento, tá? O consenso no final é claro, galera. Intervenções, tá, que promovem experiências prazerosas, né, aumentam significativamente a frequência e a manutenção do hábito de exercício, né? A pessoa continua treinando, continua praticando. E isso já foi visto em inúmeros ensaios, inúmeros estudos, inclusive ensaios clínicos randomizados. Não é opinião, é evidência. Tá? Isso aí a gente vê com Ekekak, Russell, Barrett, aí tá o estudo, tá? E a mesma coisa acontece, quer dizer, o contrário também é verdade. Quanto mais valências, né, emoções negativas aí, maior é a chance de evasão, maior é a chance dessa pessoa nunca mais voltar, nunca mais assumir um programa de treinamento contigo, tá? E aí a gente vê esse estudo aí, tá? Que foram basicamente 2 protocolos diferentes, tá? Com mulheres obesas na esteira. O primeiro, se você observar aqui, ó, é o teste máximo na esteira. E aí, a menina estava no estado de calma, no estado de relaxamento. E aí, ao longo do teste máximo, ela foi subindo ali para uma intensidade vigorosa, próximo do VT, que é o limiar ventilatório. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa imagem aqui. Próximo do VT, que é o limiar ventilatório. E aí, atravessando esse limiar ventilatório, observem aqui, foi inclinando a curva da percepção emocional dela, da resposta afetiva dela, para uma tensão e estresse. Então, começou no estado de relaxamento, conforme foi se aproximando do limiar ventilatório, ela começou a se sentir com energia, com vigor, mas tudo foi por água abaixo a partir do limiar ventilatório, ventilatory threshold, né? E caiu para lá pro estresse, para tensão. A valência dela caiu de 2 para 3 para -3. Então, é um detalhe aí que é importante a gente atentar quando a gente fala de resposta afetiva, respostas fisiológicas, né? E intensidade do exercício. Por outro lado, tem o self-paced, né? Que foi o programa de exercícios lá na esteira, que a própria pessoa decidiu qual seria a intensidade que ela faria, tá? E aí no pré e no final, a resposta afetiva dela foi apenas ali na região boa, saiu de 2 para 4, 3, 4. Então ela saiu daquele âmbito de repouso, calma, relaxamento, para uma resposta afetiva de animação, de energia, vigor, tá? Então, essa é a diferença quando a gente fala de um esforço máximo para um esforço autocadenciado, tá? Deixa eu voltar aqui essa tela. Nosso computadorzinho aqui ficou show. Boa. Então, vamos voltar para o próximo slide. E aí,
a gente começa a entrar nas estratégias. A gente entendeu já que existe uma avaliação da resposta afetiva, existem diferentes respostas afetivas dentre as intensidades de treinamento, dentre as respostas fisiológicas, ali, por exemplo, quando a gente alcança o limiar ventilatório. E a gente pode também, então, entender como potencializar essa resposta afetiva para que os nossos alunos estejam sempre, né, felizes na hora de treinar. E aí, eu entro com a seguinte pergunta: como que eu, treinador, consigo influenciar essa resposta afetiva, né? E aí a gente tem a primeira estratégia, que é a prescrição individualizada de intensidade. Individualizada porque a gente vai respeitar o perfil do aluno. Se ele tem um perfil mais dominante, que quer chegar, quer um desafio e quer vencer aquela proposta, aquela barreira, aquele treino do dia. Se a gente está falando de um aluno mais calmo, mais paciente, que quer fazer um exercício mais tranquilo, ele nem liga tanto para resultado, ele quer mais se exercitar, sentir que ele está se movimentando. Se a gente tem um aluno com um perfil mais comunicativo e aí ele quer fazer a resenha, quer fazer aquele treino em conjunto, quer fazer em dupla, quer dividir o equipamento, etc., quer conversar. Então, dentre cada perfil comportamental, cada perfil individual, vai existir uma prescrição de intensidade individualizada. Notem que a gente está falando muito de intensidade aqui. A gente não está falando de resultado, não está falando de expectativa, não está falando de exercício, não estamos falando de nenhum outro fator, a gente está falando de intensidade. E aí, quando você prescreve sem considerar a preferência e a tolerância do teu aluno, você está apostando nele. Você não está apostando no teu programa de treinamento, você está apostando nele, na resiliência dele, na força de vontade dele. Só que você pode apostar em você, no teu treinamento, para você potencializar as chances dele. Né? Você tem que jogar com as cartas que você tem. Se você colocar a responsabilidade toda no teu aluno, a chance dele não aguentar essa carga e não continuar com você é muito grande, tá? Os estudos mostram que intensidades alinhadas à percepção individual geram mais prazer e maior frequência de participação, né? Isso é o seguinte, é aquele aluno que você força a treinar sempre no limite, mas na verdade ele queria só conversar, ele queria só alongar, Você não está criando resiliência, cara. Você está criando aversão. Você está criando basicamente aquela sensação de que aquele treino ali, o seu treino, não faz sentido para ele. Você precisa entender o que ele tá buscando. E isso aí quem está falando não sou eu, é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, é esse artigo aí que eu estou mostrando para vocês, tá? É o Ekecax, que é o pai do exercício da resposta afetiva, tudo sobre isso, beleza? Segunda estratégia, autorregulação da intensidade. Então, se a intensidade é um fator determinante aí para esse cara se manter treinando, por que a gente não deixa ele autorregular? Tá? E aí esse estudo mostra que exercícios regulados, autorregulados, eles apresentam uma resposta diferente de quando a gente força o aluno a treinar naquilo da forma que a gente quer, tá? E aí tem um painel, tá, de minutos de caminhada por semana, tá? E tem uma variável que é o que o aluno precisa fazer, tá? Segundo o Colégio Americano, para evitar doença crônica, para evitar obesidade, dislipidemia, doença do coração, morte prematura, o que o aluno precisa fazer, tá? Naquela época era 150 minutos por semana. Hoje em dia já até mais, já dobrou essa perspectiva aí, tá? E aí tem o prescrito, né? Que foi o grupo prescrito, que foi prescrita uma intensidade aí e uma intensidade, um volume para esse grupo, e aí eles começaram fazendo ali 160 minutos por semana, depois foi caindo ao longo das semanas, tá? E a turma que teve a intensidade, né, o volume self-paced, que foi eles mesmos que determinaram. Se você observar aí, cara, existe uma diferença grande entre os grupos.
E os grupos que fizeram a própria regulação da intensidade, né, eles se mantiveram fazendo mais exercício ao longo do estudo. Então, essa é uma estratégia verificadamente eficaz. Permitir que o aluno autorregule a intensidade do próprio treino, é o exercício autocomandado, né, gera respostas afetivas mais positivas do que prescrições rígidas. Não é sobre perder o controle, sabe? É sobre ganhar adesão. Você dá um range, né, uma janela de que esse aluno, para que esse aluno ele tenha a sensação de controle. Você vai dizer que ele pode fazer de 6 a 10 repetições no exercício XYZ, onde 6 ele vai fazer 6 repetições, né, o mínimo, ele vai fazer se estiver muito pesado. E ele pode fazer 10 também se estiver leve. E aí ele aumenta a repetição ou aumenta o peso na próxima série, de acordo com o perfil dele. O intervalo pode ser livre também, ele pode descansar completamente, diminuindo a densidade do treinamento. Então, se ele descansar mais, ao final do treino, ele vai ter uma percepção de esforço bem menor, né? Você pode descansar até 2 minutos, até 3 minutos. E aí, como é que você tá? Já dá para ir mais uma? São estratégias de você potencializar a resposta afetiva do teu aluno e de aumentar a chance de adesão ao treinamento, tá? Você orienta, tá? Você respeita a sensação do teu aluno, a percepção dele naquele dia e pergunta como é que ele tá se sentindo, se ele já tá pronto para a próxima. A gente pode ajustar para mais esse peso aí, a gente precisa ajustar para menos. Não tem problema reduzir, o importante é que você faça certo. E aí você aumenta aí a sensação dele de autoeficácia, a resposta afetiva, e o cara continua contigo. O importante é ele treinar, tá? Vamos para a terceira estratégia, que é um ambiente, né, bem estruturado, um ambiente com estímulos audiovisuais, música, né, 150 BPM, músicas agradáveis, músicas que sejam compatíveis com o ambiente, tá? Imagens de exercício, um ambiente limpo, uma iluminação, um layout, organização. Organização é fundamental e tudo isso muda a experiência emocional, né? Inúmeros estudos vão mostrar que a resposta visual influi muito na expectativa e na resposta emocional, tá? Ambientes mais agradáveis reduzem a percepção de esforço e aumentam o prazer ao treinamento, beleza? Quarta estratégia, distração e mindfulness. Eu gosto de usar isso muito na volta calma. A gente faz um exercício de respiração, faz um exercício de alongamento. É importante que o aluno se prepare também, né, na parte do aquecimento, preparação para o movimento, que ele alongue, que ele faça mobilidade, se concentre para aquilo ali, né? Isso já tira a cabeça do aluno, né, o pensamento do aluno na parte do trabalho, do estresse do dia a dia, os afazeres, antes, depois, o que eu tenho que fazer, tal. Já bota ele para se concentrar naquela tarefa que ele já está fazendo. O aluno treina, ao final a gente coloca ele de volta no eixo para ele conseguir fazer as atividades dele de forma cadenciada, de forma concentrada. Então a gente faz um alongamento ao final, faz uma respiração, isso muda o jogo, tá? Essa distração positiva ou foco consciente vai reduzir a sensação de sofrimento. Então, se o cara se prepara bem, se o cara se concentra antes do exercício, ele tem uma resposta melhor, tá? Quando o aluno está mentalmente engajado, ele não vai estar só sobrevivendo. A chance dele de retornar aumenta, tá bom? Quinta estratégia, apoio interpessoal e autonomia. Aqui no TTC a gente anota o nome do aluno e o treino dele no quadro. Isso dá uma sensação de apoio interpessoal, porque ele tem o nome dele lá junto com o nome de outras pessoas, então tá todo mundo ali junto. E também dá a sensação de autonomia, controle, ele sabe os exercícios que ele vai fazer, ele pode ir lá no quadro consultar a qualquer momento, tá? Ele tem essa percepção de planilha, de treinamento personalizado, e a teoria da autodeterminação vai explicar isso perfeitamente. Quando você dá autonomia para o cara, quando você dá competência, quando você dá relacionamento, ele se adere e aí tudo passa a fazer sentido na cabeça dele. Quando o aluno se sente respeitado, por exemplo, né, capaz de fazer o exercício, ele sabe os nomes, ele sabe as formas, os métodos, e ele passa a pertencer àquele grupo ali. E aí isso aumenta a motivação intrínseca, extrínseca,
e ele passa a vir mais vezes, ele se sente melhor naquele ambiente ali, tá? Mais uma forma da gente potencializar essa resposta afetiva é basicamente monitorando. Você monitora a resposta afetiva e é aqui que entra o papel do profissional, né? O nosso papel mesmo de verdade, a nossa responsabilidade, a nossa ética. Você entender, já que você conhece essa ferramenta, já que você sabe agora sobre isso, você entender realmente como fazer essas perguntas. Basicamente, você pergunta para o seu aluno: e aí, como é que você está? Está feliz? Está triste? Você diria que você está feliz ao fazer exercício ou você está triste? A pessoa vai falar, vai titubear e tal, mas a ideia toda é você começar a plotar essas informações, né? Se você só monitora a carga, você acaba que não entende como é a frequência de sensações, de emoções. E aí você passa a monitorar as sensações dos seus alunos, tá? Esses bonequinhos aí, o número 1 ali que seria o muito feliz e o número 7 ou 6, né, seria o angry, né, que é irritado. Imagina qual seria o valor do profissional que monitora esse valor antes, o aluno chega irritado, e aí você passa com ele todo o processo do teu treinamento, você faz o seu alongamento, você faz a sua respiração, faz todo o teu aquecimento, prescreve um treinamento de força, um treinamento aeróbico, dinâmico, na medida certa, e ao final o teu aluno diz que saiu de um grau irritado para um grau contente. Qual é o valor, o preço que vale a hora-aula desse cara? Um cara que te tira do estado de estresse, te deixa num estado feliz. O valor é incomensurável, não é verdade? Então, essas escalas, né, essa escala simples, está feliz, está triste, está feliz, está irritado, permite um ajuste fino de uma riqueza infinita. E aí a gente vai na verdade, não é esse o slide que eu queria mostrar. Eu queria mostrar mais uma vez aquele slide da resposta afetiva. Quando a gente consegue entender quando a gente explica para os nossos alunos, né, essa valência e essa ativação, e a gente consegue explicar para ele que esses valores eles são cientificamente verificados, que esses valores eles podem mudar com o treinamento, você passa a ancorar de uma forma diferente todas essas emoções e o ajuste fino ele se torna cada vez mais possível. Você entender o perfil do teu aluno também é fundamental para que você consiga tirar ele, de repente, de um estágio de tédio, um estágio de cansaço, para um estágio cada vez mais voltado para a calma, para o relaxamento ou talvez até para energia e vigor. Isso é o que diferencia o profissional que só prescreve treino para o profissional que cria uma cartela de alunos sólida e consistente, tá? Então, não custa nada você fazer essas perguntas e começar a plotar isso, a registrar isso para o teu aluno perceber esse valor agregado da tua aula, tá bom? E aí a gente vai para mais um detalhe aqui muito importante e fisiológico, que tem relação com o limiar ventilatório, tá? O ponto do limiar ventilatório, que é esse aqui na tela, ó, ao lado do ventilação minuto, né? Logo abaixo do ponto de compensação respiratória é o ponto do limiar ventilatório, tá? E o Colégio Americano recomenda, tá, que essa prescrição de exercícios considere, né, esse ponto de limiar ventilatório. Por quê? Porque a resposta afetiva ela começa a cair para um ponto negativo a partir de intensidades a partir do limiar ventilatório. Ou seja, intensidades abaixo desse limiar tendem a maximizar o prazer e a adesão do teu aluno. Então, você começando a entender que o teu aluno está fazendo exercício, está ficando ofegante demais, está suando, está começando
tá subindo demais a percepção de esforço dele, pode anotar. Se não for um cliente com VO2 muito alto, se não for um aluno com um condicionamento cardiovascular, um aluno muito adaptado, a tendência é ele largar. Então, o exercício para adesão para longo prazo precisa estar majoritariamente prescrito abaixo do limiar ventilatório, tá? Você pode fazer isso com autorregulação da intensidade, você pode autorregular o tempo de intervalo, tá? E tudo isso muda a forma como você estrutura o teu treino. Se o teu aluno sai pensando que bom que eu vim, você está vencendo nesse dia, você como treinador. Se ele sai pensando, meu Deus, nossa senhora, graças a Deus que acabou, você precisa rever o teu processo. Retenção é relacionamento, não é apenas estratégia. Retenção é aquilo que faz o teu aluno vir. Sem aluno você não trabalha. O aluno não abandona o exercício porque ele é fraco. Ele abandona porque o processo não conversa com a experiência emocional, com a experiência humana que ele está vivendo ali. Quando você passa a entender respostas afetivas, intensidades, respostas fisiológicas, você deixa de lutar contra a evasão. Você começa a construir permanência. E no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o início do método TTC, que é um método voltado para potencializar essa resposta afetiva, para aumentar a adesão e a aderência ao treinamento, e todas as etapas têm direcionamentos, diretrizes voltados para isso, tá? No nosso treino, a comunicação e o ambiente são feitos para gerar essas respostas afetivas positivas de forma intencional, sem perder, intensidade, sem perder resultados, sem abrir mão da excelência. Se você quer alunos que permanecem com você, que treinam com você, que confiam no teu taco, na tua prescrição, na tua marca, que evoluem, o próximo vídeo é obrigatório. Meu nome é Elon Tavares, estou muito feliz de você ter chegado até aqui e conto com você no próximo vídeo nesse mesmo canal. Um forte abraço e até a próxima!